Agora começou a gravar. Pois bem, vamos discutir um pouco a importância do IETF para a internet, né? Internet Engineer Task Force, ou Força de Trabalho de Engenharia da Internet, né? Como que a gente pode contribuir para o IETF, como que ele funciona. Então vamos falar aqui um pouco sobre padrões, né? Como eu falei para vocês na nossa última aula, né, vou dar uma explicação um pouco mais longa. Tudo na nossa vida é baseado em padrões, principalmente quando a gente pensa sobre o cérebro. A gente cria padrões para executar tarefas mais rapidamente. A gente tenta aprender criando padrões, né? Mas isso é o cérebro humano, né? Mas quando a gente vai para a internet, para máquinas, né, a gente também precisa e muito de padrões. Aqui, por exemplo, né, temos alguns padrões de tomadas. A gente pode ver aqui que ao redor do mundo, cada país tem um padrão de tomada ou diferente ou com pequenas variações, né? Mas em geral, por exemplo, quem utiliza o padrão brasileiro só funciona aqui no Brasil e na Suíça, praticamente é o mesmo padrão, né? Na Inglaterra também tem um padrão único, então veja que cada um tem um padrão. O que que acontece quando a gente tem padrões diferentes? Se tu levar o teu notebook, se tu viajar para qualquer outro país, o que que vai acontecer? Tu não vai conseguir ligar na tomada. Tu vai precisar de um adaptador. Por quê? Porque não há um padrão. Em alguns lugares do Oriente Médio, né, esse gesto aqui, ele pode significar algo semelhante a isso aqui. Então, ele seria interpretado dessa forma, então é melhor usar algo que todos possam entender. O padrão ele é extremamente importante para que a gente consiga se comunicar de uma maneira unificada. E é assim que as máquinas funcionam. Por isso que a gente tem protocolos. Que a gente tenha mensagens padronizadas que ambos entendam. Então, padrões abertos, né? Isso é uma outra discussão, né? O que é um padrão aberto, o que é um padrão fechado. Padrão aberto é um padrão que é público, né? São padrões disponíveis para livre acesso e implementação que independe de royalties ou qualquer taxa, né? Como, por exemplo, a gente tem um padrão, né, um protocolo que é público, que é o HTTP, né? Falei desse protocolo para você na nossa última aula. Por que é interessante discutir o HTTP? Porque é um protocolo que todo mundo usa. Vocês já perceberam que eu tenho o mesmo servidor? Você vai acessar lá o servidor do Facebook, da UOL, da Globo, enfim, qualquer outro servidor. E esse servidor você acessa de diferentes navegadores. Você acessa Você acessa do Mozilla Firefox, você acessa do Chrome, você acessa do IceWeasel, você acessa do. Qual é o do Windows? Era Internet Explorer. É como Agora um padrão universal, né? é um padrão universal aberto para que todo mundo se comunique. Por quê? Porque se eu não soubesse como pedir para o servidor, se eu não tivesse um padrão, qual é o padrão do servidor? É o HTTP. Eu peço mandando um GET. Quando eu mando um GET, ele sabe que eu estou pedindo uma página, né? Então, a gente tem um padrão que todo mundo sabe falar, todo mundo sabe conversar com o servidor. Aí eu posso ter vários navegadores. Você pode criar o seu navegador para conversar com qualquer servidor, porque é público, é um padrão aberto. Então a gente tem esse protocolo, né, esse padrão, esse protocolo criado que é público. Daí eu consigo ter vários navegadores diferentes, né, como eu falei anteriormente, né? O Opera, o IceWeasel, o Mozilla Firefox, o Chrome, o... Qual é o nome do Windows? O novo? Agora esqueci. Deixa eu ver aqui. É o Edge, né? O Microsoft Edge, que é o navegador mais novo da Microsoft. E a gente consegue se comunicar com o mesmo servidor. Por quê? Porque é um padrão de comunicação. Lembra lá do exemplo quando eu tentei pedir um sanduíche lá
A gente não tinha padrão, a gente não sabia falar a mesma língua. Porque estava conversando em japonês, eu não falo japonês, e daí não tinha um padrão aberto, assim, público que eu conhecesse, pelo menos, né? E que não tinha uma língua padronizada. Então é isso, né? Quando a gente fala em rede de computadores, é extremamente importante que a gente tenha padrões abertos, públicos, para que todos os dispositivos conversem, né, entre si. Agora imagine se um servidor web decide mudar o padrão, né? Não é mais HTTP, é outro padrão. A gente não conseguiria, através do nosso navegador, acessar. Tá? Royalties são direitos autorais. Né? Se eu tenho um padrão que é fechado, que eu tenho que pagar para implementar, então assim é mais difícil. Boa pergunta, Neto. Acredito que, do ponto de vista de comunicação, seria importante ter uma língua universal. Mas aí tem questões culturais, aí é um problema mais complexo. Né? Mas para a internet, dado que citou esse exemplo, é essencial. Porque a internet está espalhada pelo mundo. Se cada país adotasse o seu próprio protocolo, né, a gente não conseguiria ter a internet funcionando. Todos precisam adotar protocolos que são universais. Então, em redes, nós temos protocolos famosos, como o HTTP, que tem diferentes versões, 1.1, 2.0, 3.0, o IP, que é o Internet Protocol, o TCP, que é o Transmission Control Protocol, e daí todos esses protocolos aqui, você já deve ter ouvido falar de algum, pelo menos dois desses aqui, são, foram produzidos pelo IETF. Bom, eu nunca ouvi falar isso, Helder, porque se ele não usa o HTTP, ele não consegue se comunicar com nenhum servidor web. Né? Não sei que seja um protocolo próprio deles, né? Eu acredito que não seja verdade, porque todos os servidores web do mundo usam HTTP, que é a linguagem padronizada. Então, aqui é o exemplo que a gente tem no nosso livro, né, de um protocolo humano, que fala oi, a pessoa responde oi, quando fala que horas são, você espera que tenha uma mensagem padronizada. Pergunta que horas são, a pessoa vai responder a hora do relógio. Né? Então, em redes, nós temos algumas mensagens mais complexas, como, por exemplo, a abertura de uma conexão TCP, é a resposta, que é basicamente o seguinte: quando eu abro a conexão TCP, eu pergunto se o outro lado está disponível. É basicamente uma mensagem do tipo: opa, posso abrir uma conexão? O outro lado vai dizer: ok, pode. E daí eu solicito o que eu pretendo transferir. A gente vai discutir em mais detalhes, né, o que é o TCP lá na frente. Então, em resumo, o que é o IETF? Né? Ele é um grupo informal internacional aberto, composto por técnicos, agências, fabricantes, fornecedores, pesquisadores, professores, alunos. Né? O que é um grupo informal? A gente não tem uma carteirinha assim, dizendo eu sou membro do IETF. Não existe membro do IETF. Você não paga para ser membro, você não tem uma associação ao IETF. Você simplesmente começa a contribuir. Você pode participar ativamente do IETF ou não. O objetivo do IETF é basicamente melhorar a internet. Esse é o objetivo do IETF. Então a missão do IETF é fazer, também não recebe nada, é um trabalho voluntário. Tá? Então a missão do IETF é fazer com que a internet funcione melhor, produzindo documentos técnicos relevantes e de alta qualidade que influenciam a forma como as pessoas projetam, usam e gerenciam a internet. Então a gente vai falar muito sobre esses protocolos. Né? Basicamente vai ser somente isso que a gente vai discutir durante as nossas aulas. O IETF ele tem uma organização, obviamente, né? É importante que ele tenha uma organização mínima para que a gente consiga entender o que está sendo discutido. Então, nós temos, assim, no topo da organização do IETF, 7 áreas. Né? A área de internet, uma área geral, a área de aplicações em tempo real, a área de roteamento, segurança, transporte. Dentro de cada área, nós temos o que é chamado de work group, o grupo de trabalho. Então, dentro daquela grande área, a gente cria grupos de discussões.
Aí tem dezenas de grupos de discussões, tá? Dentro de cada área. Então, aqui são alguns exemplos, né, que eu já tinha mostrado para vocês antes, né, tipo o Benchmark Methodology Work Group, que tem uma sigla que é o BMWG, né, Benchmark Work Group, Benchmark Methodology Work Group. Daí tem um responsável, um chair responsável, né, que nesse caso aqui, deixa eu sublinhar que está bem pequenininho aqui para vocês, né. Aqui é um exemplo de um grupo de trabalho, que é o BMWMG, de Benchmark Methodology Work Group, que ele tem como uma das pessoas responsáveis por gerenciar o Al Morton e a Sarah Banks. Eu falo desse grupo porque eu já participei de algumas reuniões desse work group, né, do Anima também, né, já conheci presencialmente o Al Morton. É um grupo bem legal que é fácil da gente entender o que está sendo discutido, porque basicamente são nesse grupo de trabalho o pessoal discute metodologias de avaliação da internet. Alguns grupos são bem específicos, assim, você não pode chegar lá e tentar entender assim do nada. Você tem que ler antes os documentos daquele grupo, senão você não consegue acompanhar. Como, por exemplo, detalhes aqui do IPv6, ou de um protocolo muito específico que está sendo discutido, então assim, não é fácil acompanhar algumas discussões. Precisa que a gente leia os documentos para entender as discussões que estão acontecendo, tá? Nós temos também uma outra organização dentro do IETF, que a gente chama de IRTF, que é Internet Research Task Force, Força de Trabalho de Pesquisa da Internet. É algo novo que está sendo discutido ainda, que ainda não tem algo assim muito claro para ser implementado e usado em um intervalo de tempo muito curto, né? Como, por exemplo, tinha um grupo de pesquisa que era o Network Function Virtualization, né, NFV Research Group, né, um grupo de pesquisa que era chamado, que deixa eu destacar aqui para vocês, Network Function Virtualization. Também tinha acho que não está aqui na lista, tinha o SDN Research Group, né, que era o SDN, Software Defined Network Research Group, SDN. SDN. Tá? Estou escrevendo aqui com o mouse, né, então não fica muito bom. Tudo bem que com o piloto também não fica não, né? Mas sigamos. Ah, até aqui são grupos de pesquisa, que são muito legais também, porque são temas que ainda a gente não tem um papel claro de um protocolo que vai ser implementado assim rapidamente. Aí o pessoal começa a discutir aqui para depois migrar para o IETF, para um grupo de trabalho, né, dentro do IETF. Então, criar padrões que sejam adotados na internet através de consenso é basicamente o funcionamento do IETF, que é uma coisa muito legal. Porque além de ser aberto para todo mundo, de ser público os padrões, todas as discussões por e-mail são públicas também. Se a gente quiser acompanhar os e-mails sobre um tópico específico, está lá, é tudo público, os e-mails são abertos, né? E tudo é definido de forma democrática, digamos, né? A gente tem um grupo de pessoas de forma voluntária ali interagindo e elas decidem entre elas o que é importante, o que não é, e o que vai virar um padrão, o que não vai virar um padrão. Tudo isso baseado em argumentos técnicos, né? Então tem uma frase famosa do David Clark, que é um cara que já contribuiu assim, imensamente dentro do IETF, que ele diz o seguinte: nós rejeitamos reis, presidentes e voto. Nós acreditamos no consenso aproximado em código rodando. Então, não adianta chegar para contribuir para o IETF com um monte de caixinha ligada, né, com algo só no papel, né? Tem que ter algo implementado, funcionando, rodando, além do próprio padrão em si. Então, essa frase aqui é um dos pilares do funcionamento do IETF, né? Nós rejeitamos reis, presidentes e votos. Nós acreditamos em consenso aproximado e código rodando.
Né? Por que que ele chama aqui de consenso aproximado? É muito interessante essa parte, né? Porque quando a gente vai apresentar algo lá no IETF, e isso é opcional, não precisa você apresentar publicamente, mas vamos supor, né, que eu vou apresentar algo, daí eu pergunto se o pessoal concorda com o que eu estou apresentando. Aí tem lá 50, 200 pessoas na sala, e daí o pessoal faz um som, se concorda ou não. E o som é assim. Hum... Daí você ouve a quantidade de para saber se o pessoal está concordando ou não. E por e-mail o pessoal faz a mesma coisa. Como assim? O pessoal bota assim, escrito HUM e vários M's, quando concordam, quando eles estão querendo votar, né? E daí se tiver muita gente concordando, né? Se tiver muita gente concordando, aí o pessoal continua com, com a produção daquele padrão, né? Com a definição, na verdade, daquele padrão. E é algo assim muito legal, assim, muito legal porque é muito democrático. Você vai apresentar algo. E é diferentemente de um congresso acadêmico, né, eu digo isso porque eu já participei de vários congressos acadêmicos, também já participei de umas 10 reuniões presenciais do IETF, é muito diferente, porque quando você vai apresentar algo, e eu também já apresentei por 2 vezes algo no IETF, antes de você terminar o que você está falando, o pessoal forma uma fila atrás de microfones espalhados pela sala. A sala geralmente tem 3, 4, 5 microfones espalhados num pedestal, na sua frente. Aí o pessoal começa a formar uma fila, você tem que parar e ouvir o que o pessoal vai dizer. A pessoa diz, olha, o que você falou não é bem assim. Né? Eu trabalho há vários anos na área, então você não me prestou atenção nisso, 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 também pode melhorar assim, dessa outra forma. E daí começa uma discussão em tempo real, né, de padrões e de como deve seguir, né, aquela definição daquele protocolo. Daí é uma coisa assim muito maluca, mas muito legal e muito democrática, porque todo mundo tem voz, todo mundo tem vez, é tudo público, né? Tá tudo disponível online. Daí é uma forma de funcionamento assim bem interessante, porque ela é voluntária, pública, né? De consenso aproximado e funciona basicamente através de listas de e-mail. Então, a gente tem uma lista de e-mails que daí você se inscreve num grupo de trabalho, né, que tem aquela lista de e-mail daquele grupo de trabalho, você começa a acompanhar para tentar contribuir. Daí é bem interessante, né, esse funcionamento. Né? Então, o que é uma colaboração dentro do IETF? É basicamente você começar a seguir as listas de e-mail, né? Estudar os drafts das RFCs, eu vou explicar o que são, né? E colaborar com as pessoas envolvidas, né? Criando esforços únicos, né? Produzindo melhores práticas, protocolos e aplicações. A língua padrão, tem que ter uma língua padrão, né? Dentro do IETF é o inglês. Tá? Quantas pessoas trabalham junto? Então, tem milhares de pessoas trabalhando dentro do IETF, ou IRTF, organizado em grupo de trabalho, como eu já falei. Né? Ah, como contribuir? Basicamente através de listas de e-mails e reuniões presenciais, que agora estão suspensas, né? Porque, por conta da pandemia, obviamente. Né? Daí, todo mundo, eu, você ou qualquer outra pessoa que esteja engajado, que estude um pouco o problema, pode contribuir para que a internet funcione melhor. Então, dentro do IETF, nós temos 2 tipos de documentos, de uma forma bem simplificada. Que, na verdade, nós temos tipos de RFC. Né? Mas vamos simplificar. RFC é um padrão. Nós vamos ver durante todo o curso, quando a gente pega o livro do Kuroso, vou estudar o HTTP. Ele vai começar falando assim, olha, RFC, número tal, tal e tal, que é o padrão que é do HTTP. Vou estudar o IP, o TCP, o DP, ele sempre vai fazer referência para qual é o número da RFC, ou seja, qual é o padrão que foi definido dentro do IETF para aquele protocolo. Então, vai ser muito comum a gente ver essa referência. Né? Quando vira um RFC é porque já é um padrão, de fato, está batido o martelo. É um padrão dentro do IETF que foi adotado pelo IETF, pela comunidade do IETF. Um draft, né, se a gente for traduzir draft,
Para o português seria um rascunho. Ou seja, é algo que foi rascunho, é algo embrionário que pode morrer, pode não ser adotado futuramente. Então, assim, por padrão, eu posso propor um draft. Ah, eu quero criar um protocolo novo fantástico que vai substituir HTTP. Eu posso. Eu vou propor na comunidade. Aí, esse draft ele expira em 6 meses. A comunidade pode estender a validade do meu draft, ou ele pode virar um RFC, que é um padrão de fato. Né? Eu ganho meu nome lá, assim, ó, padrão criado por Marcelo, tarará, fica lá o resto da vida, né, que foi um padrão criado, foi um RFC. Ou ele pode morrer, que é o caminho natural para qualquer draft, né? Assim, para a maioria dos drafts. Né? Tem muitos drafts, mas poucos drafts viram RFCs. Aí é esse processo, né? A gente começa a entender como um grupo de trabalho funciona, a gente tenta ou contribuir com o draft já rodando, ou a gente propõe draft, e depois ele pode ser adotado e virar um RFC, ou não. Ou ele pode simplesmente morrer. Né? Eu cheguei a escrever um draft, né, para o ETF, na época que eu estava fazendo doutorado, mas acabei não submetendo o draft. Né? Eu escrevi um draft sobre SDN, que era um dos tópicos do meu doutorado, aí acabei não submetendo. Tá? Antes que alguém pergunte, né, o pessoal às vezes pergunta, professor, quantas RFCs você tem? Não, não tenho nenhuma. Tá? É... Não, não é não, Neto. Não é difícil, mas você é trabalhoso. Né? Você precisa ter uma dedicação de estar sempre discutindo como é algo que tem que ser democraticamente decidido. Então, assim, muitas pessoas vão interagir, vão apontar falhas, ou não vão entender, vão perguntar para que você explique. Então, assim, você precisa ter uma certa disponibilidade para estar sempre interagindo com o grupo, para que o teu draft vire um RFC. Então, assim, não é que seja difícil, é trabalhoso. Aí aqui é um exemplo, tá? Se você quer só pegar o URL, né, por exemplo, do Network Management Resource Group, né, que é o grupo de pesquisa em gerenciamento de rede, o NMRG. Né? Eu já participei também de uma discussão presencial nesse grupo, já apresentei algo nesse grupo há quantos anos, meu Deus? Uns 3 anos atrás, eu acho. Né? É, Daí, basicamente, você escreve aqui, isso aqui é padrão para qualquer o grupo de pesquisa ou workgroup, grupo de trabalho, essa página padronizada com o nome, né, do grupo. Né? E daí você vai colocar aqui o e-mail e o seu nome. E daí você começa a fazer parte da lista. Pronto, simples. E você começa a ver todas as discussões e tem e-mail, começa a receber um bocado de e-mail das discussões daquele grupo. Simples assim. Você pode se inscrever gratuitamente em 30 segundos ou menos, né, em qualquer discussão, né, que o pessoal está tendo sobre a internet. Né. Obviamente é uma discussão técnica e em inglês, então assim, a gente precisa ter um certo conhecimento na área de redes para acompanhar. Tem até uns grupos assim que não são tão técnicos, né, que são importantes também. Tem um Human Rights, né, de direitos humanos, tem um grupo que foi criado alguns anos atrás, não sei se está ativo ainda, que começava a discutir questões de direito. Né? E daí é legal também. Né? Isso tem algumas discussões nessa linha dentro do IETF. Aqui são reuniões que, na época que eu montei o slide, né, faz um tempo já que eu montei esse slide, que estavam próximas. Né? Então, aqui na época estava tendo reunião presencial. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, reunião 101 foi em Londres, né? Reunião 102 foi no Canadá, reunião 103 que foi em novembro de 2018 aqui. Não estava definida ainda. Ah, eu fui. É, é difícil lembrar agora sim, mas eu fui para uma no Havaí, duas, um em Chicago, um nos Estados Unidos, um chamado de Wind City, e fui para outro também no Texas, não me lembro, foi duas nos Estados Unidos, duas em Praga, uma na Alemanha, em Berlim, uma na Coreia do
Sul, uma no Japão, uma em Londres, e acho que foram essas. Que eu me lembrei agora, mas acho que foram todas essas. Mas enfim, continuando. Aqui foi uma foto que eu tirei numa das reuniões que eu participei. Isso aqui era uma sessão plenária, né, que era uma sessão plenária, que é uma sessão que a gente discute, a gente junta todo mundo que está participando do evento para discutir alguns temas em comum, né, nessa reunião plenária. Por isso, assim, tem muita gente aqui. Então, como participar das reuniões presenciais, né, porque tem um custo alto, né, a distância é longe, né, geralmente o pessoal faz assim, América do Norte, Europa e Ásia. Né, geralmente o pessoal fica alternando durante o ano. Né. Primeira reunião geralmente é Estados Unidos, depois o pessoal escolhe algum país da Europa e da Ásia. Tá? É assim, é um lugar assim, bem de gente de tudo que é canto, assim, de tudo que você imaginar. É aqueles estereótipos de nerd que a gente vê em filme, a gente vê muito lá. Professor, já teve reunião no Brasil, assim? Não, nunca teve. Nunca teve reunião no Brasil, não. Né? A realidade é que o mais próximo do que a gente tem do IETF foi na Argentina, reunião em Buenos Aires. Eu participei dessa também, né? Eu esqueci, eu pulei Buenos Aires, mas teve uma reunião em Buenos Aires também. E foi mais próximo que a gente teve aqui do Brasil. Geralmente não é comum. Acho que foi a primeira vez que teve na América do Sul e única. A gente tem um problema em levar o IETF para alguns países, especificamente. O Brasil é um deles. É uma questão de logística, de atender gente do mundo todo. Né? A gente precisa, os hotéis, assim, são hotéis fantásticos, hotéis assim, 4, 5 estrelas, que fica assim de boca aberta. Né? Precisa ter um hotel assim, muito bom, né, para acomodar esse povo no mundo todo. O pessoal geralmente fecha 2 ou 3 andares do hotel só para o IETF, por exemplo, que são várias discussões em paralelo ao mesmo tempo, né? Vários dias, a semana inteira, isso, obviamente, as reuniões presenciais. Mas aí tem um problema, né? E isso é uma coisa difícil da gente entender, porque é uma coisa cultural. Lá fora, quando a gente fala de um país de primeiro mundo, você pode se hospedar num hotel, visitar uma cidade e andar com o seu celular na rua, ligando para alguém ou digitando algo. Tá? Então você pode pegar o transporte com segurança, sem medo de acabar numa favela e levar um tiro porque tu errou o caminho de carro. Então, assim, o problema de colocar uma reunião do IETF, centralizando gente do mundo todo, em uma grande cidade, né, em Recife, em São Paulo, etc., é que a probabilidade de acontecer algum problema é muito grande. De alguém ser roubado, de alguém levar um tiro e acontecer alguma coisa. Então, assim, é uma responsabilidade assim, muito grande. Né? É uma responsabilidade muito grande. Daí o pessoal não consegue. Ninguém quer assumir essa responsabilidade. Você trazer um cara lá que é analista sênior da Microsoft, do Google, e o cara ser roubado ou levar um tiro e ir para o hospital. Basicamente é isso. Infelizmente, essa é uma das dificuldades de trazer para cá, né? Uma reunião desse porte do IETF. Eu digo isso porque eu também já morei um tempo fora do país e eu não consegui enxergar essa realidade. Eu fiz parte do meu doutorado na França, eu morei 6 meses em Paris, e é uma outra realidade, né? E quando eu falo isso, percebam que eu estudei no IF, né? Eu fiz o curso tecnológico, fiz minha graduação lá em Maceió. Tudo que eu consegui foi com auxílio do governo. Né? Quando eu falo com auxílio do governo, essa fala eu acho que é extremamente relevante, porque a gente não tem que ficar discutindo estado máximo ou estado mínimo.
O Estado ele tem que ser do tamanho da necessidade que a gente precisa. A educação no Brasil ela precisa ser pública e a gente precisa de políticas públicas que auxiliem vocês, como eu tive a grande oportunidade de ter apoio do governo, né, de chegar dinheiro para que eu pudesse fazer meu mestrado, fazer meu doutorado, e conseguir ir crescendo, né? Pegar a bolsa de pesquisa. Isso tudo é dinheiro público, é dinheiro nosso, né? Então a gente precisa de políticas públicas que nos ajudem a crescer socialmente, né? E daí tudo o que eu consegui hoje eu devo ao Estado, né? Que é público, né? Que é um dinheiro nosso. Então, assim, é importante a gente pensar onde a gente está agora e onde a gente pode chegar, né? A gente tem um caminho muito difícil para crescer mais. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de suporte. Sem esse suporte do governo, eu não estaria aqui dando aula para vocês hoje. Então, isso é muito importante que a gente reflita. O Estado deve trabalhar para a gente, né? E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a gente deve virar um país comunista ou a gente deve virar um país socialista. Não, de forma alguma. O Estado ele tem que ter um equilíbrio. A gente não suporta um Estado que a educação seja totalmente privada. Imagine vocês, como é que vocês conseguiriam pagar um ensino de qualidade privado. É algo assim muito complicado. Mas enfim, vamos continuar. Como que ele pode participar das reuniões presenciais? Né? O custo é alto, né? Para você se inscrever numa reunião, por exemplo, do IETF, custa em torno de US$ 700. Se a gente for converter hoje, o dólar está o quê? Quase R$ 6, né? US$ 700, dá o quê? R$ 4.200 só de inscrição. A distância é grande, né? Em outro país você tem que pagar avião, hospedagem em outro país, né? Que vai pagar em dólar ou em euro, geralmente. Geralmente as instituições de ensino, assim, o Instituto Federal, as universidades, não dão suporte. Realmente é muito caro, né? Ah, deixa eu passar aqui. Então, como que a gente pode participar? Tem algumas auxílios que, que o IETF dá, né? Por exemplo, eu fui para a reunião de Londres, eu pedi para ele, mandei um resumo, dizendo assim, olha, eu gostaria de participar, sou professor da área de rede, etc. Tenho interesse desses grupos, né? Você escreve um textinho, uma carta, eles me deram auxílio, o próprio pessoal do IETF, né? Ah, as outras reuniões eu pude participar através de um auxílio do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet do Brasil. Então, o CGI, ele selecionou assim, 3 projetos do Brasil inteiro para dar suporte durante alguns anos. Então, eu mandei na época o meu projeto, e daí eu fui selecionado, daí eu pude participar durante assim, quase não, foram 3 anos, né, de suporte do CGI para que eu participasse e entendesse, né, por que que o CGI fez isso, né? Porque o CGI queria, ou o CGI quer, na verdade, que mais pessoas no Brasil contribuam com o IETF, né, entendam o seu funcionamento, expliquem como que o IETF funciona. Então, desde que eu participei do IETF, né, com suporte do CGI, eu venho dando algumas palestras esporadicamente, né, para os alunos, como vocês, né, em alguns eventos, e organizando também alguns eventos falando sobre IETF, né. Dentro do CSBC, que é o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, que é o maior evento de computação assim, da América Latina, a gente tem um congresso que é o pré-IETF, que é em português, que a gente tenta trazer algumas discussões do IETF para o Brasil, né? Aí acontece onde acontece o CSBC. Todo ano é uma cidade diferente. Ah, enfim, né, um dos desafios é unir a academia e a indústria, né? A gente tem uma distância muito grande. Muitas vezes a indústria anda mais rápido do que a academia. O que é a academia? Sou eu, professor pesquisador, né? Então, na universidade temos professores, pesquisadores,
que a gente não tem ainda no Brasil é que o papel de apenas pesquisador, geralmente quando é um pesquisador também é professor, né? A gente não tem essa divisão clara. Daí quando a gente fala academia é isso, é aluno de mestrado, doutorado, professor que está orientando alguém. E a gente tem uma distância muito grande da indústria e da academia. Geralmente a indústria ela anda muito mais rápido. Né? A gente sempre está um passo atrás. Assim, os padrões que o pessoal discute lá, criado pela IBM, pela Huawei, pela Juniper, enfim, várias empresas, os caras têm dedicação 5 dias por semana, 8 horas por dia, coloca os caras para produzir os padrões, os caras recebem para isso. Então, obviamente, né, eles vão andar mais rápido, vão resolver mais rápido alguns problemas. Não quer dizer que a academia não produza coisa boa, produz com toda certeza. Né? Mas na parte de tecnologia, criação de padrões, a gente está sempre correndo atrás. Aqui é o número de RF6 produzida por continente. Então a gente vê aqui que a maioria, né, aqui são estatísticas, tá? São produzidas pela América do Norte, a América do Sul, ali baixinho, quase nada, África zerado praticamente, né? Austrália, Europa, Ásia. A Ásia hoje em dia tem crescido bastante, né? Tem que atualizar já esse gráfico, né? Já está antigo. Então, percebo que a grande contribuição geralmente é da América do Norte, né? Especificamente dos Estados Unidos, porque o IETF surgiu lá, né? E a Europa. Como eu falei para você, né, a gente tem algumas iniciativas aqui no Brasil para incentivar os pesquisadores, professores, pessoal da indústria a participar mais do IETF, como essa iniciativa do CGI.br, que é o Comitê Gestor de Internet do Brasil, que selecionou algumas propostas, né? Eu conheço hoje o IETF por conta do CGI. E aqui é um gráfico de participações do IETF, um artigo que foi publicado aqui no CSBC 2017, fazendo essa análise. Eu acho que fui eu que escrevi esse artigo, agora eu não me lembro. Tem aí o link, né? Teria que verificar. Não sei se eu escrevi em 2018 um parecido, se foi esse, 2017. Mas, enfim, aqui é uma participação em encontros do IETF. A gente vê que veio crescendo muito, né, com o passar dos anos, a participação de número de pessoas no IETF. Ali tem uma média de. Está dando uma média de 3 mil, um pouco, não, 4 mil pessoas, né, basicamente, né, de 2000 para cá. O em vermelho é a participação brasileira, tá? A participação brasileira cresceu muito. Essa foi a época que eu estava participando, junto com o pessoal do CGI. Então, assim, a gente mandou muita gente nessa época. Que eram 3 projetos, 2 pessoas por projeto. Então, 6 pessoas, mais o pessoal do CGI, que participava também das reuniões. Então, a gente conseguiu participar, unir mais pessoas até remotamente. Né? A gente criou hubs. O que são hubs? Né? Vou lá aqui no IF, e daí eu conecto remotamente para participar da reunião. É gratuito, né? Quando é uma participação remota. E daí a gente escreve 20, 30 pessoas para ficar assistindo a reunião remotamente. É uma possibilidade também, né? Mas é tudo em inglês, tá, gente? Então, assim, não adianta não entender minimamente inglês e querer acompanhar, que não vai dar. Então, aqui é o pré-IETF, que eu falei para vocês, né? O workshop pré-IETF, que foi iniciativa criada há 7, 8 anos atrás, não me recordo se a gente já está no 8º ano ou não. Então, um cara lá foi o Julião Braga, né, que um dos pais do PREI-ETF, né, criou junto com o Leandro, que é um pesquisador, um professor pesquisador lá do IFAL, junto com outro pesquisador também lá do Rio Grande do Sul, que é o Lisandro Granville, que era o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Computação. Eles criaram esse workshop lá atrás, né, que foi o workshop PREI-ETF, que existe até hoje, né, dentro do CSBC. Eu sei que essa área acadêmica também é nova para vocês, né? O congresso, não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar de um congresso
maior. Nessa época de pandemia está difícil, né? Eu organizei o pré-IETF, né? Fui coordenador por 2 anos, né? Foi quando, meu Deus, foi acho que em 2018, 2019, que eu coordenei o pré-IETF. Nesses 2 anos eu levei os meus alunos, né? Que estavam do IF, né? No caso, eu consegui levar no primeiro ano, acho que eu levei 6. No outro ano a gente conseguiu levar, acho que uns 20 para participar do pré-IETF. Né? Aí foi bem legal, né? O pessoal pode participar do congresso, entender como é que funcionava. O primeiro foi em Natal, né, que eu coordenei, o outro foi em Belém do Pará. Tudo bem, Pedro. A gente tem um livro, né, esse aqui na verdade é uma versão antiga, do Tal, né, que é um livro que orienta como funciona o IETF em português, em espanhol e em inglês. Né? Então, se vocês quiserem entender melhor como funciona o IETF, além da palestra, tem esse livro que é bem legal, que tenta explicar o funcionamento do IETF. Eu tenho alguns exemplares aqui desse livro, geralmente eu distribuo alguns, né? Acho que eu tenho uns 3 aqui, mas enfim, como a gente está na pandemia, não vai dar para eu distribuir para vocês presencialmente. Ah, e é isso. Essa é uma visão do IETF, né, que a gente não tem dentro do nosso livro. Né, quando a gente pega o Kurose e algum livro mais acadêmico, a gente não tem esse detalhamento, assim, parece algo muito distante, né, de como funciona, parece uma coisa de outro mundo, né? Mas não é. É algo muito mais próximo do que a gente imagina. Digo isso porque eu participei ativamente durante vários anos, né? Hoje eu participo bem menos, né? Eu tenho me dedicado a outros projetos dentro do IF. Algumas pessoas dizem que eu trabalho para cachorro, né? Porque agora eu tenho um monte de projetos com cachorro. Mas enfim, né? Eu mudei um pouco a linha de pesquisa e não tenho trabalhado tão ativamente. Tenho contato com o pessoal. Eu cheguei a apresentar um mini curso no passado no CSBC sobre ETF. Esse ano mantive contato frequente com o pessoal que está organizando, mas assim não tenho trabalhado ativamente dentro do IETF. Alguma dúvida, pessoal? Ou alguma pergunta? Agora é a hora, né? Porque acabaram os slides. Ah, tá, como não tem nenhuma pergunta, tá? Então eu vou voltar a um tema que eu estava discutindo com vocês no começo da aula. Se vocês quiserem trabalhar no Google, trabalhar em qualquer outra empresa, em qualquer lugar, vocês precisam se dedicar um pouco mais, tá? Não pensem que as disciplinas que vocês estão cursando é mais do que suficiente. Não é. E assim, a educação, gente, é o melhor caminho que vocês têm para ter uma mudança significativa na vida de vocês. Então, isso aqui eu diria que é a melhor via, ou a única via que vocês têm. Então, se agarrem, né? Porque eu sei que, com o passar do tempo, a gente começa a ficar desmotivado, pega uma disciplina ruim, ou a gente pega um professor que a gente não, não se adequa à metodologia, e às vezes a gente fica desmotivado, mas faz parte do processo, né? Tem aula que eu elaboro e a mesmo pô, que aula ruim. Faz parte, né, do processo, né? Vai ter um dia que a aula vai estar ruim, que a gente não vai entender direito, mas a gente precisa acreditar que através desse processo, né, de educação, de conhecimento, a gente vai conseguir melhorar, porque realmente esse é o melhor caminho que a gente tem, né? A gente tem uma desigualdade muito grande e a gente não nasceu rico, né? A gente não nasceu famoso, né? E muito dificilmente a gente vai ser. Então a gente tem que
através do conhecimento, conseguir crescer um pouco mais. Não é no Big Brother, né? Não é virando. Nada contra, né? Quem quiser ir pro Big Brother ou virar youtuber, né? Mas a educação é a via mais promissora que a gente tem. Né? Por quê? Porque o mercado, quando você olha de youtubers, ou de BBB, ou algo do tipo, é um número muito pequeno de pessoas. Então, explico, mas quando a gente chegar lá, Joedson, calma, né? A gente vai chegar lá. Não vou explicar agora não, porque a gente estaria pulando algumas etapas, né? Para explicar o que é a comutação por circuito ou de pacote. Mas a gente chega lá, provavelmente na aula de. Acho que quinta-feira a gente já chega. Quinta-feira a gente já discute comutação por circuito ou por pacote. Mas voltando, para terminar a minha fala, é, isso eu falo para incentivar vocês, porque isso realmente é extremamente importante, porque quando eu ingressei no IF, assim como vocês ingressaram agora, eu não tinha perspectiva, não sabia o que era mestrado, não sabia o que era um projeto de pesquisa, não tinha na minha família ninguém formado assim na universidade, né? E daí foi um passo muito importante, né? Ter um professor especificamente, né? Todos os professores foram importantes, mas um professor especificamente, o professor que foi meu orientador de iniciação científica, foi meu orientador de doutorado futuramente, acabou sendo meu orientador de doutorado, que me incentivou muito a seguir a carreira acadêmica. Não que vocês tenham que seguir a carreira acadêmica também, mas que me incentivou a estar ali, né? Sempre buscando e aprendendo. Né? Então, hoje, com certeza, eu posso colher todos esses frutos. Então, eu digo para vocês, né, se dediquem. Né? Isso é muito importante. Mas, além de se dedicar, o que é mais importante do que se dedicar é se dedicar da maneira correta. Né? O que é se dedicar da maneira correta? É gastar energia no que é importante. É buscar uma certificação no AWS, buscar uma certificação Java, buscar uma certificação CCNA da Cisco, tentar aprender a entender algumas tecnologias mais novas, é ingressar em grupo de pesquisa, é ingressar em monitoria, é tentar publicar artigo científico, é fazer um pouco de tudo. Tá? Hum, deixa eu ler aqui essa pergunta de Helder. Tá. Então é isso. Tá? Era esse aviso que eu queria dar para vocês. Vira e mexe, a gente vai discutir algo que não é só redes, porque a formação de vocês vai muito além disso, mas assim, 95% da disciplina vai ser redes, tá? Não se preocupem, não. Respondendo aqui a pergunta de Helder, a Deep Web, ela usa os protocolos que são públicos, né? Mas eles não divulgam as URLs dos sites que eles não querem que todo mundo acesse. Eles têm alguns mecanismos de, não é de segurança, mas para ficar low profile, né, que é escondido basicamente, tá? Então a gente tem a Deep Web, que é o pessoal usa a rede da internet, que obviamente todos os servidores têm que prover acesso, não tem como eles cortarem, né, porque é uma rede universal, que eles não podem bloquear nada. A gente vai falar sobre isso, né, em relação à neutralidade da rede lá na frente. Mas a Deep Web, eles usam os protocolos, o acesso que você tem à internet. Então, qualquer pessoa pode acessar o que é chamado de Deep Web. Né? Você, eu, qualquer pessoa. Né? Mas não é algo que a gente consegue acessar com facilidade, porque quem gerencia os links maliciosos, que vende algo no mercado negro, etc., vai deixar público para que a polícia veja e crie alguma intervenção e bloqueie aquele ato ilegal. Né? Mas não, o servidor ele não bloqueia, né? O servidor ele não tem esse papel de bloquear acesso de ninguém, seja a qualquer site, qualquer servidor, qualquer provedor, muito menos a Deep Web. Aí é isso. Beleza, pessoal?
Mais alguma dúvida? A gente tem ainda aí 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Não? Então, tranquilo. Eu vou. Sim, professor, aqui eu estava pesquisando aqui com o nome do negócio, do IRTF. Quando eles criam esses padrõezinhos, quem são as empresas que usam eles como padrão? Boa pergunta, né? Excelente pergunta. Isso é uma coisa assim muito legal. A gente cria um padrão. E agora? Quem que vai usar? Quem que vai implementar? Google, IBM, quem que vai usar o meu padrão? Os padrões, eles são adotados naturalmente pelas empresas. Você pode criar um padrão, o IETF ele pode votar, lá tem consenso, virou um RFC e ninguém nunca usar. Ou seja, se a indústria não absorve o teu padrão, se a indústria não considera o teu padrão importante, ele simplesmente não é usado. Ele existe, está lá registrado, todo mundo concordou, etc. Show de bola. Mas se a indústria não considera um padrão útil, então ele nunca vai ser usado por ninguém. Então, para ser um padrão de fato, a indústria precisa adotar. E isso é um processo que a indústria tem que acreditar que aquele protocolo faz sentido, que ele é funcional. Né? O que acontece muitas vezes também é cada fabricante querer propor um protocolo dentro do IETF, aí acaba sendo virando um padrão um RFC, daí um fabricante usa um padrão, o outro fabricante usa um outro padrão diferente. Às vezes acontece também. Não existe reserva dentro da internet. Né? Reserva a gente vai ter, respondendo a pergunta de Neto, que está no chat, para quem entender o que eu estou falando agora, a internet ela tem uma estrutura onde a gente não tem reserva de recurso. Né? A gente vai ter reserva de recurso, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, quando a gente utiliza uma coisa chamada comutação por circuito, que é comum na rede de telefonia. Então, assim, a gente não tem reserva, tem fila, sim, né? Tem uma fila, tem um atraso. A gente vai falar sobre isso também, os tipos de atraso que existem na internet. Né? Mas o problema na internet não é só a fila, mas a gente pode perder pacotes. Daí a gente vai estudar isso bem direitinho. Não vou adiantar muito, viu, Neto? Porque senão fica confuso. Eu vou falar um monte de conceito aqui, sem slide nenhum, e muito rápido. Aí fica um pouco confuso. Mas em resumo, assim, só para adiantar um pouquinho, a internet ela tem uma estrutura, o núcleo da rede, a gente diz que ele não é confiável. Ele é tipo correio, vamos pegar aquela analogia, mas é tipo correio quando você compra algo da China. Pode ser que chegue, pode ser que não chegue. Então, assim, ele é uma rede de melhor esforço, né? Um termo que a gente utiliza, que ele faz o que ele pode, mas se o roteador ele fica congestionado, ou seja, tem um tráfego muito intenso, ele pode perder pacotes e ele não avisa que perdeu, simplesmente o pacote não chega. Então a gente precisa que a borda fique retransmitindo pacotes para que a gente tenha um nível de confiabilidade mínimo. Né? Mas a gente vai discutir isso assim com bastante tranquilidade, né? Tem tempo. Né? Eu estou só adiantando aqui uma palhinha do que a gente vai ver lá na frente. A gente vai ver isso bem quebradinho. Mais alguma pergunta? Não. Quais são os principais ou os, os, os protocolos mais utilizados para quem quer ingressar na área de segurança de redes? Cara, boa pergunta. Assim, eu não sou da área de segurança, então não vou saber lhe dizer quais são os protocolos mais específicos. Geralmente o pessoal assim, não estuda, pelo menos até onde eu sei, assim, protocolos específicos de segurança. Quando eu falo protocolo dentro do IETF, né, o pessoal vai mais para a mão na massa, né, de como implementar a segurança com firewall,
Então não é bem um protocolo. Também esse conceito vai ficar mais claro para vocês quando a gente for evoluindo na disciplina. Né? Tem políticas de segurança, né, gerenciamento, né, colocar um firewall, aí firewall é um nível de rede, firewall é um nível de aplicação. Aí quando a gente vai para a segurança, a gente estuda a questão da criptografia, mas assim, protocolos específicos eu não sei lhe dizer. Mas a gente tem uma disciplina de segurança que vocês vão pagar, não sei se é no quarto ou quinto período. Daí vocês vão ver um pouquinho mais, né, não de protocolos, né, mas técnicas de criptografia, provavelmente, e essa gerência, essa política de segurança. Daí é um mundo à parte, essa parte de segurança. Ok. E aí, mais alguma pergunta? Só não vale perguntar quais são os números da Mega, porque se eu soubesse eu não ia dizer não. Então podemos encerrar por aqui. Sim, tranquilo. Sim, Neto, com certeza, né? Segurança envolve conhecimento em muita coisa também. Pois é isso, pessoal. Uma palhinha sobre datagrama. Na próxima aula, com certeza. Datagramas, a gente explica direitinho o que é um datagrama, o que é um pacote, o que é um frame. Só para não ficar assim meio desconexo do assunto. Né? Mas imagine um datagrama como um pacote. Assim. Alguns autores não gostam de dizer que é a mesma coisa, mas é algo muito próximo. É um conjunto de dados que está sendo enviado. Né? Às vezes, quando a gente adiciona um campo a mais, um cabeçalho a mais, aí a gente vai chamando de mensagem, datagrama, pacote. Mas imagine tudo, a gente consegue, de forma simplificada, dizer que a gente envia pacotes. Né? Mas vamos discutir essa nomenclatura posteriormente. Então é isso, pessoal. Acho que por hoje já deu. Né? A gente já viu muita coisa, né? São IETF, é um pouquinho de sopa de letrinha ali. São muitos conceitos. E esse conteúdo um pouco mais técnico que a gente já vem discutindo, do capítulo 1, a gente retoma na quinta-feira. Beleza? Eu vou ajeitar o vídeo da primeira aula e da nossa aula de hoje também. Acho que a gente teve 3 aulas, na verdade, né? Foram 3 aulas. Vou colocar os 3 vídeos direitinho lá no YouTube. Uma boa noite, pessoal. Uma boa semana para vocês. Boa noite. A gente se vê quinta-feira ou amanhã, para quem paga o projeto integrador. Até mais, pessoal. Professor, boa noite. Professor, boa noite.